E eu quero falar um pouquinho da gente. E a grande verdade é que eu e você somos movidos pelos nossos amores. Você e eu somos movidos pelos nossos desejos e pelos nossos amores em direção a um destino, a um ideal de vida que nós acreditamos, que nós sentimos, que nos trará duas coisinhas: satisfação e segurança. Você não se move na sua vida por outra coisa que não pelos seus amores. Não é por aquilo que você acha que acredita, não é por aquilo que você acredita até mesmo ser o mais correto. Você impulsiona a sua vida, você se move, você tem ânimo para alguma coisa que você deseja, que você ama e que você sente que lhe trará a satisfação e a segurança que você tanto procura. Esse é o resumo da vida de todo ser humano. Consciente ou não, é assim que nós agimos. Os estudiosos aí sobre o comportamento humano, comportamento do consumidor, eles já afirmaram. Existe um livro chamado A Lógica do Consumo. E esse livro defende que nós compramos muito mais por impulsos e desejos do que por razão e lógica. Na verdade, nós usamos o nosso raciocínio, a nossa lógica, para afirmar o que a gente deseja. Então, a gente deseja algo, a gente compra e depois a gente raciocina, isso em questão de segundos. Depois a gente raciocina e a gente diz, não, na verdade eu deveria ter adquirido aquilo. Só que na verdade foi os teus desejos e os teus amores que te fizeram comprar aquilo. E essa é a verdade sobre nós. Não à toa a palavra de Deus deixa muito claro que de todas as coisas que a gente deve guardar, de todas as coisas que a gente precisa zelar, não é a vida financeira, não é amizade, não é nem casamento. E eu, só um parênteses, não estou dizendo que não é para cuidar do casamento. Mas de todas as coisas, acima de tudo, a Bíblia diz, guarda o teu coração. E eu gosto da versão NVT que fala assim, guarde o seu coração, pois ele dirige o rumo da sua vida. Olha que interessante. Eu acabei de dizer que os nossos desejos e os nossos amores apontam para um destino que eu sinto que vai me dar muita segurança e muita satisfação. E a Bíblia está dizendo isso. Olha, de todas as coisas que você deve guardar, guarda o teu coração, porque ele vai apontar o rumo da tua vida. Ou seja, os teus amores, os teus desejos, as tuas maiores ambições vão te levar a um rumo de vida, a um destino. Você pode ser aí desejoso, você pode ser ambicioso por várias coisas, por um namorado, por uma namorada, por um casamento, por uma vida de riquezas. Ou então por um contentamento, tipo, eu quero o meu Netflix, o meu sofá e eu tô de boa. Eu conheço gente assim. Já me disse isso, pra mim tá bom o que eu ganho. Eu quero ter a minha vidinha sossegada, sem estresse de trabalho, pra olhar minha Netflix sábado e domingo. Cada um deseja. Vocês estão me ouvindo ou não estão me ouvindo? Acabou? É o inimigo me envergonhando? Como é que é? Continuo, não continuo? Continuo? Voltou? Eita, nós, voltou. E essa é a grande questão. A questão é que nós somos inclinados e impulsionados pelos nossos amores. E deixa eu te contar uma coisa. O propósito inicial de Deus em nos criar, em criar cada um de nós, quando Deus nos formou, era que os nossos desejos e os nossos amores apontassem para um ideal de vida perfeita, a sua glória. Quando Deus formou eu e você, o plano da nossa criação, a nossa identidade, aquilo que geme dentro da gente é a glória de Deus. Os nossos desejos e amores, o nosso coração deveria estar totalmente inclinado para essa glória.
buscando a satisfação que essa glória pode trazer, buscando a segurança que essa glória traz. Nós fomos criados para isso. É como um peixe que está para o mar. Nós fomos criados para isso. A Bíblia diz em Isaías 43, 6 e 7. Eu trouxe o... Vocês são bem rápidos também. Isso é muito legal. De longe, Isaías 43, 6 e 7. Tragam os meus filhos a quem criei para a minha glória, a quem formei e fiz. O próprio Senhor disse a quem criei para a minha glória. Agora vamos organizar um pouquinho as coisas aqui. Vamos organizar um pouquinho o pensamento. O que é a glória de Deus? Nada mais é do que a beleza expressa de todos os atributos de um Deus santo. A glória de Deus é a sua justiça, a sua bondade, a sua soberania, o seu amor, a sua alegria, o seu poder que excede todas as coisas, a sua onipresença, o saber de tudo. A beleza de Deus é a sua glória, os atributos de Deus, toda a sua santidade, toda a expressão perfeita é a glória de Deus. E o que é viver para essa glória? Porque se eu estou afirmando aqui, se a palavra de Deus nos diz que nós fomos criados e formados para viver para essa glória, o que é viver para ela? Nada mais é do que tirar o contentamento e a segurança da contemplação de todos esses atributos e expressá-la por onde nós passássemos. Por onde nós passássemos. Quando Deus formou Adão e Eva, quando nós vemos a história de Gênesis, o propósito de Deus era que Adão e Eva multiplicassem a beleza da glória de Deus. E eu gosto de usar a expressão que nós deveríamos ser como prismas. Prisma é um objeto que eu não faço a menor ideia para que ele serve. Mas é um objeto que, quando colocado em uma luz, em uma fonte de luz maior, ele divulga, ele multiplica essa luz em vários pontos. E esse era o propósito de Deus em nos criar. Que nós tivéssemos total satisfação, contentamento e segurança nessa glória. Que ela fosse a nossa o maior objeto da nossa admiração e que por onde nós passássemos, nós anunciássemos essa glória, nós refletíssemos a justiça, a bondade, a santidade, a soberania, que nós refletíssemos tudo de Deus, que essa luz da glória de Deus passasse por nós e refletisse pela face da terra. Esse era o propósito de Deus ao nos criar. Que refletíssemos a sua glória. Mas eu tenho uma notícia não tão boa. E a grande questão é que nós falhamos. Nós não conseguimos cumprir o propósito para o qual nós fomos criados. Nós pecamos. E nós fomos destituídos, separados desta glória. Você consegue entender, na verdade, entender o pecado como tirar o centro da glória de Deus, entender o nosso pecado como uma ofensa à glória de Deus, nos faz ter noção do horror do nosso pecado. Nós falhamos e nós perdemos essa glória de vista. Nós nos tornamos desqualificados para cumprir o propósito inicial da nossa criação. E eu quero explicar para vocês, lendo um versículo super conhecido, Romanos 3, 23. E a versão mais comum que a gente ouve é essa. E todos pecaram e destituídos estão
Da onde que nós estamos destituídos? Da glória de Deus. Olha como o apóstolo Paulo, ele relaciona a queda, ele relaciona a questão do pecado com perder a glória de Deus. A Bíblia toda gira em torno, ela grita sobre o nosso propósito inicial, que era glorificar e ter contentamento e segurança na glória de Deus. Só que essa versão, a NVT, eu sou apaixonada por ela, porque ela traz o sentido original dessa palavra bem mais esmiuçado. Ela diz, pois todos pecaram e não alcançam o padrão da glória de Deus. O que acontece? Quando o ser humano foi formado, nós tínhamos livre acesso a toda a beleza e a majestade de Deus. Eu e você fomos criados para ver o Senhor a olho nu, assim. Como se nós entrássemos aqui em uma sala e nós vemos uns aos outros. E nós fomos criados para isso. E quando a palavra de Deus diz que nós pecamos e então nós perdemos, nós não alcançamos mais o padrão da glória de Deus, significa que quando Deus nos criou, eu não posso falar sem o microfone, né? Tá, deixa eu tentar sem usar as mãos. Nós fomos rebaixados. Nós não alcançamos mais, nós não temos mais habilidade para cumprir o propósito inicial da nossa criação. E eu quero exemplificar aqui para vocês, fazendo uma analogia, como se alguém entrasse aqui agora, duas pessoas com uma outra pessoa, uma terceira pessoa, e colocasse aqui na minha frente e dissesse, essa pessoa precisa de um transplante agora, ela precisa de uma cirurgia agora. E você precisa fazer ela. Se essa cirurgia não for feita em 20 minutos, essa pessoa vai morrer. Eles iriam me entregar um bisturi e sei lá mais o que precisa para uma cirurgia. E eu iria olhar para eles e eu ia dizer, eu não sei fazer isso. Eu não tenho habilidade. Eu não tenho conhecimento, eu não tenho prática, eu não sei fazer isso. E se agora eu chegar e dizer, como é que é o teu nome? Como? Giovana. Se eu chegar agora para ti, Giovana, e dizer, viva para a glória de Deus, tu pode dizer para mim, como eu iria dizer para essas pessoas, eu não sei fazer isso. E ela não sabe. Eu, Daiane, não sei fazer isso. Porque nós não alcançamos mais esse padrão. Nós não somos capacitados. Desconfigurou, deu pane no sistema. O negócio bugou e a gente não sabe fazer isso. E isso é a mãe de todas as tragédias da humanidade. Isso que eu estou contando aqui para vocês agora. Que nós não sabemos viver para a glória de Deus. Ou seja, nós não temos contentamento nessa glória. Ela não nos traz a segurança que nós procuramos. Eu não me importo. Essa é a mãe de todas as tragédias. Porque a partir disso vieram as fofocas, as intrigas, as mentiras, os roubos, as mortes, os enganos, os adultérios, pedofilia, pornografia. Todo tipo de pecado surgiu quando nós rejeitamos a sua glória. Quando nós rebaixamos o nosso padrão. Nós rebaixamos o nosso padrão. E como que nós fizemos isso? Eu quero ler com vocês Romanos 1, 23. E a Bíblia é muito clara que o apóstolo Paulo em Romanos, ele traça todo o plano original de Deus e tudo que eu e você fizemos contra o Criador. E aqui diz, e trocaram a glória do Deus imortal por imagens feitas segundo a semelhança do homem mortal. Como que nós fizemos isso? Como que nós rebaixamos o nosso padrão? Como que nós pecamos? Quando eu desdenhei a glória de Deus e eu olhei para mim no espelho e disse, acho que eu gosto mais do que eu vejo aqui. Eu vou investir tempo em mim. Eu vou investir recursos em mim. Eu vou focar em mim. Eu vou ser o centro do meu universo e ai de quem diga que não.
e essa glória não me importa mais. Resumidamente, filosoficamente falando, é isso que nós fazemos cada vez. Cada ser humano, cada vez que um ser humano comete um pecado, é isso que nós fazemos. É isso que ele faz. Eu gosto muito da história de um homem de Deus, que eu gosto muito dele. E ele trouxe uma analogia do que é o pecado do ser humano. E ele disse que no dia da criação, Deus olhou para a lua e para o sol. E ele disse, lua e sol, fiquem neste ponto, neste limite. E eles obedeceram. Deus disse para as terras e areias e disse, levantem-se montes e montanhas e fixem neste local. E eles fixaram. Deus disse para os oceanos e os mares, este é o limite de vocês. E os mares se curvaram e obedeceram. E Deus chegou para mim e para você e disse, não coma. E nós comemos. Nós peitamos o Criador, nós estabelecemos uma desordem global. E nós rejeitamos a glória do Criador. Entender e compreender como nós ofendemos o Criador, como nós desdenhamos a glória de Deus, como a glória de Deus é o centro de tudo, faz a gente entender que a coisa ficou complicada. E a gente só vai entender o poder e a alegria da boa notícia quando eu entender primeiro a má notícia. Vocês conseguem ver que ficou um climão aqui agora? Baixou um climão. Mas eu só vou ficar feliz, eu só vou ficar muito grata a alguém que chegar para mim e dizer assim, ó, Dai, eu perdoo a tua dívida. Se antes disso eu ficar por meses, meu Deus, como é que eu vou pagar o fulano? Meu Deus, eu não tenho dinheiro para pagar o fulano. Meu Deus, essa dívida é muito alta, por amor de Deus, eu não vou conseguir, eu não vou ter dinheiro para comer. Eu só entendo, eu só tenho um tamanho, uma gratidão gigante se uma pessoa vem e diz assim, ó, eu perdoo a tua dívida. Eu não acredito. Porque eu tinha consciência dessa dívida. O evangelho nunca vai fazer sentido para a gente se a gente não entender antes o tamanho da nossa dívida. E a nossa dívida era terrível. Ela é terrível. Mas Deus, Ele virou um carpinteiro para consertar os nossos estragos. O mesmo texto que nós lemos em Romanos 3, que diz que nós pecamos e fomos destituídos, diz, Romanos 3, 23 e 24, mas Ele, em sua graça, nos declara justos, por meio de Cristo Jesus, que nos resgatou do castigo dos nossos pecados. Essa é a boa notícia do Evangelho. A boa notícia é que de inimigos, que de rejeitados, inimigos, nós passamos a ter paz com Deus, passamos a ser adotados, filhos. Jesus veio reivindicar a glória de Deus na minha e na tua vida. Ele veio nos perdoar da nossa falha de viver satisfeitos, alegres e multiplicadores dessa glória de Deus. Jesus veio perdoar a nossa dívida e nos levar de volta ao plano original de Deus. Essas são as boas novas do Evangelho. É isso que tem que estar na nossa mente, no nosso coração, dia e noite. É quando eu olho, eu digo, caramba, eu tinha uma dívida impagável, impagável. E o Filho de Deus veio pagar a minha dívida e me levar de volta para o plano original de Deus. De desabilitados, a gente volta a ser habilitado para viver para a glória de Deus. Nós passamos a ter novamente a oportunidade de encontrar satisfação e segurança no Criador. Quando nós pecamos, quando nós estávamos em dívida com Deus,
nós estávamos em uma posição. Nós estávamos na posição de inimigos e sem paz com Deus. Quando Cristo vem e nos resgata do castigo dos pecados, das dívidas que nós tínhamos, Ele nos coloca em outra posição. Ele nos coloca em uma posição de justificados. Nós passamos então a ser justos. Não somos mais endividados, somos justificados. Mas eu posso estar em uma nova posição e com os meus desejos e amores ainda voltados para lá. Nós somos resgatados, mas os nossos desejos e amores precisam ser reordenados diariamente. Porque quando o Senhor Jesus anunciou o Evangelho, Ele disse dia após dia. Dia após dia. Nos dias ordinários da nossa vida, cansativos, corridos, agitados, cheio de notícia ruim chegando, cheio de notícia boa. Aquela vida comum que a gente tem, nesse dia após dia, é que o Evangelho vai reorientando os nossos desejos, amores e afetos para a sua glória. Eu quero ler com você 2 Coríntios 3,18, que diz: e todos nós, com o rosto desvendado, contemplando, como por espelho, a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória na sua própria imagem. Se antes o texto que nós lemos dizia que nós trocamos a glória de Deus pela nossa própria imagem, aqui está dizendo que nós somos transformados de glória em glória à sua própria imagem. E olha como a glória de Deus entra nos textos de Romanos, onde Paulo explica exatamente o plano da salvação. Por favor, leiam Romanos, meditem em Romanos mais de uma vez por ano. Leiam esse livro mais de uma vez por ano. Esse livro ele contém toda a base teológica profunda do Evangelho. E aqui está dizendo que nós somos transformados à imagem de Deus. Nós não nos olhamos mais e dizemos, eu acho que vale a pena investir em mim. Agora, quando nós olhamos para o espelho, nós vemos como que o Senhor e contemplamos a glória de Deus. O processo de reordenar amores é sistemático e é gradual e muitas vezes lento. Não à toa o apóstolo Paulo, quando ele escreveu aqui em Romanos 7, que ele dizia, o que vai ser de mim? Parte de mim ama a lei de Deus, mas outra parte de mim ainda está envolvido com o pecado, ama o pecado. Paulo tinha 20 anos de conversão. 20 anos. Ele não era novo convertido quando ele disse isso. Ele tinha 20 anos, cara. 20 anos de caminhada com o Senhor. E o apóstolo Paulo, estou falando da Daiane. Nós precisamos entender que no meio da nossa vida corrida, agitada, nós precisamos dar espaço para reordenar os nossos amores de acordo com a nova posição que nós temos em Cristo. Se nós não expomos a fonte dos nossos amores, que é o nosso coração, ao Evangelho, à palavra, à leitura bíblica, à oração, ao jejum, aquele arroz com feijão que todo mundo já conhece, se a gente não expõe o nosso coração, a fonte dos nossos amores, a isso, a imagem, a glória de Deus, você pode estar de sexta a sexta aqui, de sábado a sábado, domingo a domingo, pequeno grupo em pequeno grupo. Você pode participar de tudo. Você vai continuar caminhando para os seus desejos e amores desordenados. Nós precisamos entender a necessidade de nós, como filhos
adotados, perdoados de uma grande dívida, existe uma necessidade gritante de expor a fonte dos nossos amores à glória de Deus. Diária, de pouquinho em pouquinho, gradual. Quem dera eu e você chegássemos aos 20 anos de conversão e pudéssemos dizer: parte de mim já ama a lei de Deus. Com o histórico de Paulo, com o histórico dele assim bem levinho. Quem dera nós chegássemos assim. O maior mandamento não envolve fé. Vocês já notaram isso? Ele não disse: crê no Senhor teu Deus de todo o teu coração. Crê. Jesus disse: ama. Quando nós entendemos que o Evangelho fala de afeições e de amores que nos levam quase que automaticamente para a glória de Deus, quando nós entendermos que o grande mandamento de Cristo não era só te enche de informação, enche a tua mente de informação, enche a tua mente de leitura, de vídeo, pregação, de música, enche. Não! Quando nós entendermos que o Senhor vem e disse: ama o Senhor teu Deus, vai na fonte dos teus amores e arranca esse monte de amor desordenado que tu tem por outras coisas. Quando a gente entender, quando nós entendemos que nós não devemos ser amantes de nós mesmos, quando nós entendermos que nós não somos o centro de tudo isso aqui, não. Quando nós entendemos o grande mandamento, quando ele pesar dentro de nós, talvez a gente esteja startando uma reordenança de amores. Quando nós não amamos o Senhor e o seu reino acima de tudo, alguma coisa nós amamos mais do que tudo. E muito, muito provavelmente, seja nós mesmos. Seja nós mesmos. A maioria de nós somos amantes de nós mesmos. Essa mensagem de hoje, ela não é uma mensagem de papum. Sim, vim aqui, ouvi, mudei amanhã. Quando eu orei por essa noite, quando eu estava me preparando, eu pedi: Senhor, que essa mensagem, ela seja uma semente na jornada dos meus irmãos, assim como é na minha. Que essa mensagem seja uma semente na nossa jornada, um start, para que nós possamos caminhar com um pouco mais de temor diante desse evangelho tão, tão gracioso. Essa mensagem, ela precisa ficar na nossa mente como um ponto. Eu quero colocar algumas perguntas na tua mente agora. E eu vou me fazer as perguntas e eu quero que tu se identifique comigo. Até que ponto eu realmente amo? Até que ponto eu realmente desejo? Eu desejo muito tirar umas férias em Santa Catarina agora. Eu desejo muito ganhar mais. Eu desejo muito algumas coisas na minha vida. Até que ponto eu estou caminhando para reordenar os meus amores a ponto de a glória de Deus ser realmente o que eu mais desejo e amo? Porque quando Jesus disse: ama o Senhor teu Deus de todo o teu coração, ele não disse isso da boca para fora. Ele não foi mais uma vírgula que ele disse. Ele só colocou isso como o maior mandamento. Ama o Senhor teu Deus. E hoje eu queria convidar você para, junto comigo, fazer uma oração e pedir isso para Deus humildemente e bem simples. Senhor, eu quero iniciar uma jornada para reordenar
os meus desejos e amores. Eu quero ser inclinado naturalmente, um pouco mais naturalmente, para a tua glória. Porque eu sei que eu fui criado para isso. Eu quero dizer para vocês, nós nunca encontraremos a satisfação que nós tanto procuramos no dinheiro, no sexo, no namoro, nas amizades, no status, seja status ministerial, seja status no trabalho, seja status na família. Nós nunca encontraremos a satisfação que nós procuramos. Nós nunca encontraremos isso em outro lugar, que não na glória de Deus. Na sua bondade, na sua justiça, na sua santidade, a santidade de Deus. Nós nunca encontraremos isso em outro lugar.